Oi, o ministro Alexandre de Moraes descartou a necessidade de criação de um código de conduta para ministros do Supremo. A declaração foi dada ao jornal Folha de São Paulo durante o Fórum Jurídico de Lisboa. A reportagem perguntou se o STF não deveria criar um código, como o que a Suprema Corte Americana divulgou em novembro passado. Códigos de conduta também são comuns em tribunais superiores europeus. Moraes respondeu, aspas, não, acho que não há mínima necessidade porque os ministros do Supremo já se pautam pela conduta ética que a Constituição determina, fecha aspas. Piotto, como é que você avalia? E será que a criação de um código de conduta, de ética, poderia ser bom aí para o país? Poderia inibir a participação de ministros em eventos no exterior ou até com patrocínio de empresas privadas com casos tramitando na Suprema Corte? Piotto, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Paula, como seria possível isso acontecer se este Supremo, nesta formação, aprovou lá em... Deixa-me ver a data, agosto agora de 2023, o ano passado, que cônjuges de escritórios de advocacia, os ministros podiam julgar casos em que os cônjuges, por exemplo, são sócios daqueles escritórios de advocacia. Houve ali uma divisão, tá? No Supremo não foi por unanimidade, não. Mas fato é que a regra hoje, o tribunal liberou magistrados a atuar em processos, ou seja, julgar processos desde que sem participação direta nas causas, o que também daí seria um absurdo. Este é o Supremo. Aí o ministro Alexandre de Moraes diz que não precisa de um código de conduta porque já se pauta o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, pela Constituição. Aí é necessário um exame de consciência. Se o Supremo está realmente interessado e parece que ele gosta dessa vida política, ele precisa ouvir a população. E exatamente essa é a crítica da população, que a Constituição não está sendo seguida por quem deveria guardá-la, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma autoanálise, por exemplo, permitiria ao ministro Alexandre de Moraes talvez descobrir que, olha, a visão que a população tem, e convenhamos que tudo tem que ser feito pelo bem público, não concorda com isso. Acha que há extrapolação na atuação do Supremo, o chamado, deu-se o nome de ativismo judicial, reclamação feita agora por um ministro da Corte publicamente, o ministro Luiz Fux, nesta semana, em que o Supremo avança sobre prerrogativas dos outros poderes, reclamação feita publicamente pelos líderes do Congresso Nacional. O próprio presidente Lula não perdeu, disse que o Supremo tem que se meter em todos os assuntos. Claro que precisa de um código de conduta, porque a Constituição não parece ser o guia, não necessariamente da forma como já foi em outras formações do Supremo. E por que ele acha que não há problema em fazer um evento desse em Lisboa e de que isso não haveria conflito de interesse? Se a gente pegasse esta realidade desses ministros participando com essas empresas que tiveram julgamento muito favorável no Supremo, em que inclusive seus líderes maiores, os donos das empresas, chegaram a ser presos na Operação Lava Jato. A forma como a Lava Jato foi destruída por decisões do Supremo e tudo mais, achar que nada disso gera conflito de interesse. Vou ao Alexandre agora, Alexandre Garcia. É a história da mulher de César. Daí, qual é o interesse do Supremo? Realmente está preocupado com esse distanciamento que um juiz deve ter? Mas eles são ministros, eles acham que não há essa necessidade. Só para complementar, essa história do diretor da Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal era o chefe da segurança do Lula na campanha. E depois virou diretor-geral da Polícia Federal. O Alexandre Ramagem foi proibido pelo Supremo de ser diretor-geral da Polícia Federal porque era muito próximo da família Bolsonaro, segundo o argumento da época. E o chefe da segurança na campanha é o diretor-geral da Polícia Federal no governo Lula. Interessante, né? Ana, a gente fez menção aqui que foi criado um código de conduta na Suprema Corte Americana em novembro do ano passado. Como é que foi a repercussão por aí desse código? E você acha que seria uma boa ideia aqui para o Brasil também adotar? Seria, né? Mas mesmo se tivéssemos, dificilmente eles seguiriam, porque eles fazem o que eles pensam, eles dão de ombros para a nossa Constituição, né?
eles não vão dar de ombros para um código qualquer. Eu escrevi na Oeste há umas 2 semanas, mais ou menos, por causa exatamente da entrevista do Barroso no Roda Viva, ele que citou bastante a Suprema Corte Americana, e no meu artigo eu falo também de um site que anualmente todos os juízes da Suprema Corte Americana eles precisam preencher detalhadamente cada centavo que eles ganham com livro, com palestra, com onde o dinheiro deles está, né, fundos de investimentos, se eles vão comprar alguma casa, se eles vão pegar empréstimo em banco para fazer alguma negociação. Essa é a transparência mínima, né, que um povo demanda de seus governantes e daqueles indicados por seus governantes. E é aquela história, Paula, eles adoram falar da Suprema Corte Americana, todos eles. O Barroso falou nessa entrevista do Roda Viva, o Flávio Dino falou na sabatina dele, depois, antes da sabatina dele, ele também disse a mentira, não tem outra coisa, né, para falar, não foi fora de contexto, a mentira de que os votos dos juízes da Suprema Corte Americana eram votos secretos, que ninguém sabe quem, como cada um votou. Isso é mentira, todos sabem ao final de cada sessão exatamente como cada juiz votou. Eles vivem falando, o Alexandre de Moraes fala tanto de Alexander Hamilton, de Thomas Jefferson. Você pega vários discursos do Alexandre de Moraes, ele cita os pais fundadores, a Suprema Corte Americana, mas eles não querem seguir a rigidez e a transparência da Suprema Corte Americana. Então, né, já que eles falam tanto da Suprema Corte Americana, mas não seguem os justices daqui, eles não têm rede social, eles não vão a converscotes com empresários que têm inquéritos na mesa deles, nada disso, nada disso. Então, eles precisam seguir o que os americanos falam aqui, né? Put your money where your mouth is. Ponha o seu dinheiro exatamente onde está a sua boca. Não é o caso dos ministros do STF.